na continuidade. E, como eu posso falar? O qualificativo romântico teria sido usado em francês, inglês e francês, né, no século XVII, para designar a narrativa imaginosa e aplicava-se a um tipo de forma poética, né? O romance, o romance, herdeira dos contos medievais. Aí canções que faleceram na Europa do século XI e XII. O fascínio pelo misterioso e pelo sobrenatural, né? E pela atmosfera de fantasia e heroísmo, né? Dominava suas composições, né? E teriam ampliado o sentido de qualificativo, que se tornou um símbolo de uma nova estética, né? O movimento influenciou a poesia, a filosofia e as artes figurativas, bem como a música no fim do século XVIII e XIX. O romantismo se caracteriza também por uma atitude e comportamento psicológico e moral, né? Isso consiste na condição de conflito, no interior radical, numa dilaceração de si mesmo, provocando a tendência ao sentimento de satisfação, né, em sua condição consigo mesmo, levando à busca de algo mais que, no entanto, escapa continuamente. Assim, impetuoso e vital, né, o romantismo surgiu como um movimento que privilegiava a subjetividade individual, né, em oposição à estética nacionalista, clássica do iluminismo, representando a exaltação do homem, né, da natureza e do belo. Enfim, o romantismo é uma clara crítica ao iluminismo, que defendia que apenas a razão humana é soberana, que, de forma completa, ela pode dar ao homem a condição de moralidade, como afirmava Kant em sua resposta à pergunta: o que é algo inframundo? Para o romantismo, o iluminismo admite um modelo de homem racionalista, né, que corta da sua própria carne, sentimentos e os instintos, tentando bani-los como se os não fossem humanos, né? E isso aí agora que entra a questão Nietzsche e modernidade, né? Foi um crítico também da modernidade e tal, cultura ocidental, tanto que seus escritos, né, foram usados pelos nazistas, pelos marxistas da escola de Frankfurt, pelos anarquistas e pelos subliberais, né? Além disso, alguns afirmam que Nietzsche já trata do que mais tarde seria sua existencialismo, a escola francesa dos anos 50 e 60. Veio Nietzsche um professor de que hoje se chama pós-modernidade. Vamos falar sobre isso agora. O que é modernidade para Nietzsche? Né? Para compreender essa relação, tem-se ser necessário estabelecer o que é modernidade, né? Para Nicolas Abnegos, em seu dicionário de filosofia, o termo modernidade, né, introduzido pelo latim pós-clássico, significa atual, né? Ele é sido empregado pela escolástica a partir do século XIII, né? Diz ele que essa palavra indica o período, né, da história ocidental, que começa depois do Renascimento. Já Francis Bacon, em sua História da Pedagogia, é mais preciso quando afirma que a modernidade começa em 1453, né, com o Cristo de Constantinopla, a queda de Constantinopla, ou então 1492, né, descoberta da América, e termina em 1789, com a Revolução Francesa, a partir da qual surge a Idade Contemporânea. Para Jair Ferreira dos Santos, em que é o pós-moderno, a Idade Moderna estende-se até meados de 1945 ou 1950, quando o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Para tomar esse Tadeu da Silva em documento de identidade, uma tradução às teorias do currículo, né? A modernidade proclama a liberdade do sujeito, que implica também a liberdade econômica, né? Liberalismo e iluminismo. Pode-se acrescentar ainda o surgimento da filosofia do racionalismo e do empirismo, o nascimento da República Moderna, a independência da América.
né? E há nesse período um discurso racionalista que propaga, né, a ideia de que o sujeito agindo racionalmente, seguindo as leis do Estado laico, né, chega necessariamente a um progresso técnico, científico, indefinidamente. Esse pensamento desenvolveu o capitalismo, direito burguês, né, defensor da propriedade privada, o surgimento de partidos políticos de massa, socialistas ou burgueses, né, das metanarrativas, enquanto tentativa de compreensão completa da realidade, né, positivismo, marxismo, estruturalismo, né. E, a grosso modo, a modernidade começa com René Descartes, né, e seu racionalismo das ideias inatas, né. Não posso dizer, por outro lado, também é um empirismo, né, que afirma que o homem é uma tábula rasa, né, que só aprende experimentando a realidade. Kant e Hegel também são autores clássicos desse contexto. O primeiro sintetiza as contribuições do racionalismo e do empirismo e prova, né, que ambos são corretos, né, embora afirme que o homem tenha em si uma estrutura racional, né, que o permite interpretar a realidade empírica, né, e os sentidos passam. Epistemologicamente, a teoria de Kant será posta em dúvida no século XX pelo círculo de Viena, né. Hegel também é um autor importante na modernidade, que apesar de ainda ligado a um cristianismo racionalista, ele faz apologia ao Estado, né. Com isso, abre definitivamente o espaço para a suplantação das monarquias europeias, né, e a usar a razão humana como única libertadora do homem de sua condição animal. Hegel que propõe a classificação da história na idade antiga, média e moderna, né. Tem ainda a importância de Augusto Comte, né, a sua doutrina positivista e a lei dos três, né, que não posso lembrar aqui, leis dos estados, é isso, né. Afirmando que a humanidade nasce como uma criança, né, estado teológico, quando as sociedades, né, antigas tinham uma suave teologia guiada pelos deuses, né, passa pelas adolescentes, no momento que a humanidade para a metafísica também, termina na idade adulta, né. Isso é na era da ciência do século XIX. A modernidade, então, é uma característica marcante, a ideia de que a ciência suprime a religião, porque a ciência contém a verdade porque ela pode demonstrá-la, enquanto a religião não pode fazer, né. Karl Marx também realiza, né, é uma descoberta da sociedade reformada pela luta de classe. Isso vamos falar um pouco mais tarde sobre Karl Marx.